Agradeço a presença de todos vocês. Quero começar orando aqui, entregando a minha vida ao Senhor. Deus, eu consagro nesse instante, Pai, a minha vida a Ti, Senhor, tudo que sou, tudo que sei, Pai. Eu entrego o completo domínio, Senhor, da minha vida, do meu ser a Ti, ao Teu Espírito Santo. Teu Espírito sabe o que cada um aqui precisa, a medida exata da necessidade de cada um. E que eu possa, Senhor, nesse instante, ser um vaso do Senhor, transbordar daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, mas na medida do que aquilo que cada um precisa aqui, Senhor. No nome de Jesus, eu te louvo, Pai, e que o seu nome cresça, Deus, que o Senhor cresça, e que eu diminua nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero fazer um desafio para vocês. A gente vem, numa palestra como essa, e vocês estão de parabéns, porque estão aqui, levantaram cedo, num sábado de manhã, saíram da sua casa e vieram. Mas aqueles que trouxeram um papel, um caderninho, que anotem, e aqueles que não, use ali o celular. Que vocês anotem durante essa manhã, pelo menos 3 coisas daquilo que vocês vão escutar, e que o Espírito Santo vai falar aqui com cada um de vocês, e que vocês possam fazer um compromisso com o Senhor. Essas 3 coisas, ou mais, mas aquilo que for possível, eu vou me comprometer em aplicar. Eu não quero que isso seja apenas um conhecimento que veio e fica na minha cabeça, ou no meu coração. Eu quero que isso se transforme em atitude. Eu quero conseguir aplicar aquilo que eu escutei. Então, é um desafio, tá? Que vocês possam, durante essa manhã, anotar. Pelo menos 3 coisas. Não precisa fazer tudo. Às vezes a gente escuta tanta coisa e fala, eu quero aplicar tudo de uma vez. Muitas vezes a gente não consegue. Tem que ser poucas coisas. Mas quando a gente tem constância no pouco com o Senhor, a fidelidade, Ele nos acrescenta. Então, que vocês possam aceitar esse desafio comigo. Então, vamos lá para o primeiro slide. Nosso tema hoje vai ser inteligência espiritual. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, aquilo que nós temos entendido, sobre inteligência espiritual, aquilo que o Senhor tem falado comigo a respeito desse tema. Pode passar o segundo slide. Então, essa é minha família, essa sou eu. Eu falei como me apresentar, Muitos já me conhecem, mas meu nome é Glaines. Sou filha de Deus, filha amada de Deus. Sou esposa do Sérgio, está aqui na frente. Sou mãe do Lucas e da Gabi, um jovem e uma adolescente. Sou diretora de uma das nossas empresas. Eu estou, junto com meu esposo, à frente de uma delas. Sou supervisora de célula aqui nessa casa. Somos diáconos, eu e meu esposo. Servimos ao Senhor aqui na Alcance Curitiba. E já faz algum bom tempo, para a glória do Senhor, a gente também serve aqui nesse Ministério dos Empreendedores, que é um ministério que tem o nosso coração, que o Senhor sempre usou como um instrumento para edificar a nossa vida. Basicamente, sou isso. Eu coloquei ali uma curiosidade minha, que eu falei, eu quero algo bem pessoal. Eu sou uma pessoa feliz. Via de regras, eu sempre estou feliz dentro de mim. Eu tenho muita fé, muita fé. Eu sou esforçada, eu não sou tão boa em muitas coisas, mas eu me esforço. Aquilo que eu sei, isso eu não sei. Eu posso ter certeza que eu vou me esforçar para aprender e melhorar. E algo bem... Eu gosto de dar risada. Se meu marido estivesse aqui, ele falava principalmente de mim. Eu gosto de rir das coisas simples do dia a dia. E como ele é a pessoa que mais está comigo, então, normalmente, a gente está junto nesses momentos. E, às vezes, é com ele e um pouquinho dele que eu rio. Mas é com bastante amor. E eu gosto de dormir enquanto assisto filme com a minha família. Eu sempre falo, eu agito todo mundo. Vamos assistir um filme juntos, vamos assistir. Quando a gente senta lá em casa para assistir, dá 5 minutos de filme, eu durmo. Então, essa é uma curiosidade minha e eu durmo mesmo. Acordo no final, quando está passando as letras, gente, o que aconteceu? Me contem tudo. Daí eles, não, agora não vai contar, você vai ter que assistir de novo. Então, vamos lá. Entrando um pouquinho no próximo slide. A gente sempre começa uma palestra com as definições das palavras, o que o dicionário nos diz. Inteligência é uma faculdade de conhecer, compreender e aprender. Uma capacidade de compreender e resolver novos problemas e adaptar-se a novas situações.
O espiritual é o que concerne ao espírito, próprio do espírito ou a ele pertencente. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos criou dessa maneira, né? Corpo, alma e espírito. Então, ele já colocou dentro de nós uma capacidade intelectual, uma capacidade emocional e uma capacidade também espiritual. E hoje coube a mim falar sobre essa inteligência, essa capacidade espiritual. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que inteligência espiritual não tem a ver somente com o nosso espírito, porque nós somos um ser que é corpo, alma e espírito, não necessariamente nós temos inteligência espiritual. Eu creio que a inteligência espiritual, ela vem através do Espírito Santo que habita em nós. Por quê? A palavra fala lá em Efésios que antes estávamos mortos. Mas o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós, ele é quem nos vivifica. Então, a capacidade espiritual, ela vem por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ela não é uma força, não é o pressentimento, ela não é um arrepio, ela não é uma intuição, ela não é uma sensibilidade. Pelo menos não nada disso por si só, pelo nosso espírito. E nem nada místico. Ela não é nada que, às vezes, eu sei que é um tema que tem sido muito falado, às vezes, muitas vezes, de uma forma mística, mas hoje eu quero trazer um entendimento para nós que somos filhos de Deus, que a inteligência espiritual ela vem por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pode passar o próximo slide. Eu quero ler ali 1 Coríntios 2, capítulo 2, 11 a 16. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente vai desenvolvendo essa inteligência espiritual por meio de um relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, é o próprio Deus, amém? E Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente quer dizer o quê? Que Deus sabe e conhece todas as coisas. E esse Deus habita em nós. Eu quero começar aqui para ilustrar com um exemplo de inteligência espiritual na prática, como que a gente vivenciou isso. E eu vou quebrar um protocolo aqui e vou fazer uma surpresa para o meu marido, porque eu quero que ele suba aqui contar essa história. Eu tinha preparado ele mais ou menos sobre a história que eu ia contar, mas eu já sabia que eu ia pedir para ele contar essa história, porque ele viveu a história. Eu fui ocular, né? Eu fiquei sabendo, ele me contou depois, pode vir. E a gente viveu uma história na nossa fábrica. A gente tem uma distribuidora de embalagens aqui em Curitiba, uma indústria que produz papel em Bocaiúva do Sul. E ele viveu uma história lá
que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente vai falar essa manhã aqui. Então, eu quero que ele conte. E a história é sobre o fio terra. Eu coloquei ali só fio terra, dei uma falada. Como que é a história do fio terra hoje? Ele me contou, você fala assim, você fala assim. Mas eu já sabia que eu não ia falar, que era ele que ia falar. Eu só ajudei ele, tá com esse fresquinho. E eu ainda Mas ele vai brinquei contar. com ela, eu falei assim, você vai me pagar royalties, porque essa história aí é minha, hein? Mas ela não queria pagar o royalties, não. Eu não esperava isso, não. Tá bom, deixa eu falar rapidinho, porque o tema é outro aqui, né? Ela que vai trazer a palestra aí. Mas essa história aconteceu em 2020, foram no meio da pandemia, uns 2 meses de pandemia, quando as coisas estavam fechando. Nós tivemos um problema, num fim de tarde, uma sexta-feira, um caminhão tinha ido coletar um material e derrubou o poste principal da fábrica. E aí caiu em cima da cabine de alta tensão, explodiu tudo, enfim, gerou uma série de problemas. Nós consertamos isso no prazo de uma semana e voltamos a rodar a indústria. E depois desse tempo a gente começou a ter um ruído muito forte na energia. Era um ruído de barulho mesmo. Se você colocasse o ouvido perto da tomada, você escutava o ruído. A gente colocou, a gente tinha os teclados, essas coisas conectadas no computador. Nós tínhamos que comprar teclados sem fio, porque tudo que conectava na energia, ele ficava perdido. Então, os inversores de frequência, que são equipamentos mais sensíveis, né, de automação, eles perdiam a sua programação. Então, a gente estava com vários problemas nesse sentido. E tendo que rodar a fábrica dessa maneira. E a gente ficou umas 2 semanas e não resolvia o problema. Chegamos a trocar um transformador, que a gente achou que era o problema no transformador, que podia ter queimado junto, não foi o transformador. Então, fizemos investimento, gastamos dinheiro e tempo, e não resolvia o problema de jeito nenhum. Aí, na 3ª semana, nós com os homens da célula, na época nós éramos líderes de célula, nós entramos num tempo de oração, porque tinha alguns outros empreendedores ali com vários problemas, tinha gente com as empresas fechadas, e naquele dilema todo. E a gente falou assim, vamos tirar um tempo para orar nas madrugadas, nessa semana, por uma resposta de Deus para os nossos problemas, enfim. E aí nós combinamos os homens da célula, íamos acordar toda semana às 3 horas da manhã para ter pelo menos 1 hora de oração, uns pela empresa do outro. E aí cada um foi colocando suas necessidades ali, né? Ore por isso, por aquilo. E aí no domingo para segunda, a gente acordou na madrugada para orar, e enquanto orávamos pelos outros, cada um na sua casa, uma das pessoas que estava na oração mandou uma mensagem para mim. E ele falou assim, Sérgio, Deus falou algo comigo sobre você. Eu falei assim, não sei se faz sentido para você, mas me deu 2 palavras, fio terra. Eu falei assim, bom, para o meu problema faz todo sentido, né? Porque era um problema de energia, né? A gente não imaginava onde era o problema, mas era um problema de energia. E eu falei assim, faz todo sentido, Eduardo. Eu falei, vou checar isso daí. No dia seguinte, liguei para a fábrica, que eu não vou na segunda-feira para lá. Liguei para o pessoal e falei assim, olha, dá uma olhada no fio terra da máquina, porque Deus me deu uma palavra nessa madrugada, vamos checar. E o pessoal, né, falou, vamos checar. Pararam durante o dia, foram checar o equipamento, olharam o inversor, não encontraram problema. E falaram, Sérgio, não encontramos problema. Continuamos a semana inteira ali. Mas eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei assim, né, Deus não mente, Ele não se engana. Tem algo que a gente não percebeu. E a gente não descobriu o problema. Começou a semana inteira os mesmos problemas. Trocamos o inversor da máquina e nada. Na sexta-feira, depois do almoço, a máquina parou. A máquina de papel, a máquina principal da fábrica. E não foi mais. E a gente falou assim, bom, agora nós vamos ter que dar um jeito de resolver. E aí o pessoal foi um pouco mais cuidadoso, né? Começou a olhar o fio por fio, começou a olhar, tem um processo mais meticuloso ali, né, para entender. E aí eles foram seguindo o cabo principal do motor, que era o motor da máquina papel. Ele falou assim, fio, terra e máquina, né? Foram essas 3 palavras. E aí, quando eles chegaram no motor da máquina principal, tem uma tampinha que fica protegendo, né, as conexões ali do motor. O nosso eletrônico, ele tirou aquela tampinha. E aí, quando ele tirou a tampinha, ele viu que o fio terra, que ligava o inversor no motor, ele estava trincado, a proteção, que tem uma proteção de polipropileno, né, no cabo de energia. E ele tinha rachado. E aí o cobre estava encostando na carcaça do motor. E aí estava gerando todo esse problema na fábrica. Um fiozinho, que é o menor fio, que é um fio terra, é um fio bem fininho. Então ele estava realmente gerando todo esse problema. E a gente pôde testemunhar que realmente Deus deu a palavra, a gente que não foi tão cuidadoso de investigar, mas a palavra que Deus deu para a gente, né, o fio terra da máquina era o problema. Então, um problema dentro da indústria, Deus foi lá e nos deu orientação e a gente conseguiu solucionar o problema. Muito obrigada. Muito obrigada.
Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu lembrei dessa história. Porque tem coisas que humanamente, para nós, é impossível. Muitas coisas estão ao nosso alcance, aprender, estudar, ir atrás, conversar com pessoas, principalmente relacionado ao aprender mais. Mas tem coisas que nós não vamos saber. E isso aí ilustrou bem como que Deus se importa com a gente. E Ele sabia, lógico, né, que Deus sempre sabia que aquele problema era o fio terra. E Ele trouxe isso, né, ali. Porque talvez era um fio tão escondidinho, né, tão guardadinho lá, que normalmente eles não iriam ver, né? Fio terra, não sei, não conheço tanto de eletricidade, mas normalmente é um fiozinho mais simplesinho, assim, né? Aquele fiozinho mais ruinzinho é o fio terra lá. Então eu imagino, né, que devia ser aquele fiozinho que fica lá, ninguém olha, né? Porque de fato não faz tanta diferença, e era aquele fio que estava fazendo toda essa dificuldade ali para eles, né? Porque é um teclado de computador, mas eu lembro que aquela semana eles não conseguiam trabalhar direito, porque o teclado, né? Imagine uma fábrica, os e-mails, compra, venda, enfim, tudo é por ali, depende de um computador, e o tanto que atrapalhou eles. E aqui é também o meu questionamento, né? O porquê que muitas vezes orar e perguntar para o Espírito Santo é a nossa última opção e não a primeira. Sendo que Ele está em nós, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem total interesse em nos auxiliar em tudo aquilo. Eu fiquei bem feliz, porque foi uma experiência para nós também. Nós vivemos isso, né? É um Deus que se interessa com um fiozinho escondidinho, que está desencapadinho lá, mas que está fazendo, de certa forma, atrapalhando aquilo que Deus tinha para aquele momento, em termos de produção e desenvolvimento para aquela fábrica. Então, a inteligência espiritual, ela te permite ver coisas pela ótica de Deus. Normalmente, porque nós somos um ser natural também, a nossa tendência sempre é o quê? É olhar naturalmente, ver naturalmente, perceber as situações naturalmente, pensar naturalmente, né? Então, você vê um problema numa máquina, o que você pensa naturalmente? Eu vou olhar as coisas. E você olha, faz alguns testes, troca ali como é que é o negócio que você falou? O inversor. E, né, vou trocar um componente relacionado à energia, né? Você vai naquilo no óbvio. E na verdade, Deus era outra coisa. E quando a gente enxerga as situações pela ótica do céu, pela ótica de Deus, nós podemos ser muito mais certeiros. Isso tanto para problemas quanto para a vida, né? Eu vou trazer algo pessoal para vocês, né? Que esses dias Deus me trouxe. Deus tem feito comigo esse exercício ultimamente de saia da tua visão natural, da tua visão aqui que é limitada, e olha as coisas pela minha ótica. Pela ótica da eternidade, pela ótica do céu, pela ótica que Deus está fazendo esse tempo na Terra. E faz 3 semanas atrás eu vivi a minha primeira esvaziada do ninho como mãe. Então, o meu filho mais velho saiu de casa, foi estudar em São Paulo, fazer seu mestrado. E a gente foi até São Paulo, deixamos ele lá, né, arrumamos as coisas e voltamos para casa. E quando eu cheguei em casa, no meu primeiro momento sozinha ali em casa, né, e eu olhei a casa, eu falei, meu Deus, está tão vazio. A gente acabou de fazer uma reforma, ampliar a casa. E o ninho esvaziou, né? Deu aquela esvaziada. E aquele sentimento tão triste veio, meu Deus, por que nós fizemos isso? Por que ampliar? Por que tudo isso agora, né? Ele foi, está lá e a casa está vazia, está tão grande. E era a minha emoção de mãe. E a minha emoção de mãe é válida para Deus. E eu deixei aquilo ali, Senhor, que dor que está doendo isso. Mas o Senhor ali começou a ministrar o meu coração, né? Porque eu estava na sala, eu via aquela mesa vazia e aquele sofá, uma sala grande vazia. E Deus começou a ministrar o coração. Eu falei, essa casa está aguardando o momento que a nora vai vir, que o genro vai vir, que os netos vão vir, e essa mesa vai ficar cheia, e vocês vão poder estar com seus filhos, com seus netos, vocês vão ministrar o coração deles, vocês vão ter momentos juntos, que o Senhor vai estar ali. E aquilo foi me animando, de verdade. Então, a gente, às vezes, olha tão limitado, né? A minha visão ali, totalmente emocional, estava naquela dor, que é válida, né? Meu Deus, está vazia essa casa. E o Senhor já estava falando, mas isso aqui não é para hoje, isso aqui é lá para frente. Os benefícios você vai colher disso aqui durante muitos anos.
Então, assim, esse exercício Deus tem me feito em várias situações. Eu trouxe algo bem pessoal. Que a gente possa, né, fazer esse exercício. A minha situação, naturalmente, é essa. Mas como é que o Senhor tem visto essa situação? Como Deus tem vindo nos nossos negócios também, né? Muitas vezes nós temos situações, quem está à frente de equipe, eu tenho uma equipe, e vamos usar um pouquinho da inteligência emocional aqui, né? E às vezes muitos temperamentos diferentes, correndo atrás de um objetivo comum, não é tão simples, né? Os temperamentos, uma equipe feminina, né? Que também nós temos os temperamentos, nós temos os hormônios. Histórias de vida diferentes, todas ali junto numa sala, 8 horas por dia, fechadas numa sala. E como que a gente precisa da inteligência espiritual ali? Para que a gente possa não só auxiliar aquelas mulheres, né, vou falar ali das mulheres, como profissionais, mas que a gente possa auxiliar elas como pessoas que são. E eu vou dizer assim que só por mim eu não conseguiria. Muitas das coisas que eu tenho feito, eu tenho caminhado, só pela minha capacidade eu não conseguiria. Então, inteligência espiritual é ter acesso à sabedoria de Deus, né? Então, a inteligência espiritual é uma sabedoria e a gente poder acessar, não a sabedoria do mundo, né? E não que ela, muitas vezes, não possa ser, em termos de conhecimento, válida para nós. Mas, hoje, aqui nesse momento, eu quero falar daquilo que está disponível, do Senhor, daquele que conhece todas as coisas. Então, pode passar o próximo slide? Smartphone divino. A gente vai fazer aqui uma comparação para a gente entender também, para ilustrar a inteligência espiritual. Eu tenho meu celular. E o meu celular tem uma memória. Ele até que tem uma memória boa. E aqui na memória dele, eu tenho fotos, eu tenho arquivos, eu tenho vários aplicativos que me ajudam, calculadora. Tenho tirar foto, também faço artes aqui, tenho acesso ao Word, Excel, consigo abrir as minhas planilhas aqui. Só que quando chega um determinado momento, a memória do celular ela é limitada, né? Então, quem já tirou tanta foto que falou, não cabe mais foto no seu celular? A nossa filha é assim, adolescente é assim, né? Tira foto, acabou a memória. O nosso celular, por si só, ele é limitado. Pode até ter uma memória muito boa, ser um celular bom, mas ele é limitado. Mas eu posso estar com a internet ligada, ligo a internet e eu tenho acesso a uma nuvem. A gente tem uma nuvem lá na nossa empresa, a gente acessa a nuvem, a internet. E quando eu acesso a internet, eu tenho acesso a quantas milhões, trilhões, infinitas informações. Infinitas, né? Esse smartphone divino, essa nossa conexão com o Espírito Santo, é como se fosse o celular. Nós, o nosso cérebro, eu creio que, inclusive, a nossa capacidade emocional, né? Depois o Renato vai falar mais sobre isso, ela ainda é limitada. Mas a gente, através do nosso espírito, conectado com o Espírito Santo de Deus, tem acesso a uma infinidade de informações, a um Deus que é ilimitado, ele não tem limites. E a inteligência espiritual é isso, é a nossa capacidade de se conectar. É esse Wi-Fi espiritual que a gente tem com o Senhor. Então, a inteligência espiritual ela não tem a ver com o nosso espírito, ela tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A inteligência espiritual ela é determinada pelo nível da nossa profundidade de relacionamento com o Espírito Santo. A nossa capacidade de aprender com o Espírito Santo, né? Eu já contei aqui algumas vezes, mas vou trazer de novo. Eu fiquei 10 anos em casa quando a minha última filha nasceu. Deus me chamou para estar no lar e me dedicar ali para a maternidade, para o meu lar, para a minha família. Eu fiquei 10 anos em casa. E antes eu era professora de balé, que também não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Tem habilidades que vieram de lá, mas assim não tem nada a ver. E há 7 anos atrás Deus me chamou, a gente entendeu que Deus havia me chamado para estar do lado do Sérgio nas nossas empresas. E lógico, né, gente?
10 anos em casa. E eu amo estar em casa. Eu não tinha dificuldade nenhuma com estar em casa, ser dona de casa, ser mãe. Amo isso. Foi um tempo de extrema realização. Mas eu entendi que precisava ir, né? Nós entendemos isso juntos. E fui lá para a nossa empresa. E chegamos lá, só que, gente, eu não sabia o que eu ia fazer lá. E o meu marido, ele só fica às segundas-feiras lá, né? Que ele falou que na nossa fábrica ele vai de terça a sexta e segunda-feira ele fica ali. Então, segunda-feira passamos a manhã junto ali, então ele me apresentou para a equipe, né? Me conheciam como esposa, mas ele estava apresentando que a partir daquele momento eu estaria ali com eles, com a equipe, administrando, auxiliando, enfim. E foi na terça-feira, cheguei lá eu sozinha, e a nossa sala, a gente tem uma sala em cima, que ela é isolada, e subi, né? Vou lá naquela sala, protegida. E, na verdade, eu não sabia naturalmente o que fazer. Não sabia o que era para mim fazer ali. Tanto porque eu não tinha ainda o conhecimento necessário, quanto eu não conhecia o ambiente, não sabia... Enfim, né? Eu sabia o quê? Vou passar café, vou conversar com as pessoas, mas eu não sabia quais as funções, como exercer ali, o meu papel ali. E o que eu fazia, então? Eu passei aquela semana, todas as manhãs ali, orando. E orando, o Espírito Santo me ensina. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não sei o que fazer aqui. Mas o Senhor me mandou aqui, o Senhor sabe. Que é para mim fazer alguma coisa. E passei essa semana orando, e o Senhor foi me falando várias coisas em relação ao negócio, né? Então, alguns aqui já sabem, a gente trabalha com embalagens, ramo de embalagens, produtos que são vendidos por peso, medida, um mercado muito desonesto por essa questão de produtos que são vendidos por peso e por metragem. E Deus começou a falar sobre a nossa empresa, sobre o propósito daquela empresa nesse mercado específico, em relação à honestidade. Aquela semana, o Espírito Santo me levou, acho que, para todos os versículos da Bíblia que falam sobre pesos e medidas. E tem muitos, muitos. Aquela semana eu falei assim, meu Deus, como que Deus fala de tudo da nossa vida? A palavra dele é rica. E a gente começou a ter algumas instruções ali. Na semana seguinte, meu marido chegou e falou, agora é hora de descer, você vai ficar lá embaixo com a galera. E assim, até então ainda estava bom, né? Porque eu estava escondida. Eu não sabia o que fazer, mas pelo menos ninguém via que eu não sabia o que fazer. Mas daí lá não, né? Também tinha a questão da exposição. Mas, olha, eu amo estudar. E eu já sempre, mesmo no tempo que estava só em casa, eu sempre estava fazendo um curso e alguma coisa assim. E glória a Deus pela nossa igreja, que quem quer crescer, quem quer aprender, aqui tem inúmeras oportunidades em todas as áreas. E eu aproveitei quase todos os cursos que tem na igreja, na Universidade da Família, eu fiz praticamente todos. Então, eu admiro muito, né, o conhecimento, o aprender, é muito louvável. Mas eu vivi uma experiência, aqueles meses iniciais, de aprender com o Espírito Santo. Aprender, inclusive, a mexer no Excel, a fazer uma planilha, a saber que números eu precisava colocar ali. Lógico, né, gente, que o Espírito Santo, né, eu não recebi download do Excel. Lembra que eu falei que eu era esforçada? Eu falei, eu preciso aprender no Excel, né, porque, gente, né, era tudo por ali e o Sérgio mexe super bem com esse Excel. E fui olhar vídeo no YouTube, eu falei assim, aqui tem tudo, vou lá, né? Ali usando a internet, aqui tem, e fui aprendendo ali. Mas o Espírito Santo me deu graça para aprender ali aquilo que eu precisava exatamente. Não era uma medida maior nem menor daquilo que eu precisava, mas houve o esforço da minha parte. Enfim, a gente foi desenvolvendo juntos, né? A gente trabalha juntos, mas eu entendo que ali na nossa empresa, ele, o meu marido, é o meu cabeça. A gente tem uma função ali, a gente exerce, inclusive hoje estou mais presente, mais à frente, mas eu tenho um cabeça ali, que é o meu marido, e eu sei que Cristo é o cabeça dele, a gente tem isso. Mas a gente foi desenvolvendo, né? Eu estando ali, reuniões, missão, visão e valores, como que a gente aplicava aquilo que Deus falou, né, do nosso propósito, do propósito dessa empresa, nesse mercado específico, né, nesse segmento, e a gente começou a desenvolver tantas atividades e tantas melhorias na empresa. E ali foi um começo, né, de uma nova gestão, de coisas novas que vieram, coisas... Não parou.
continua acontecendo. Aquilo que começou naquelas primeiras semanas lá de aprender com o Espírito Santo, continua acontecendo. A gente continua carecendo do Senhor e com Ele para saber o que exatamente esse momento precisa. Falando aqui da pandemia, quando veio a pandemia, nós estávamos preparados para aquilo que o nosso segmento, a nossa empresa ia enfrentar naquele tempo. Logicamente, a gente não sabia que viria a pandemia, óbvio, né? Mas Deus sabia. Então, no planejamento, naquilo que a gente já estava fazendo, a gente teve estrutura para aquilo que veio sobre nós na pandemia. Então, gente, a gente planeja, a gente ora, a gente se capacita, a gente estuda. Mas a gente busca a Deus e a gente aprende a depender dEle para tudo que a gente vai fazer. Pode passar o slide. Renovando a nossa mente. Como que a gente vai ter a mente de Cristo? Se a gente sabe que a gente tem uma mente natural, para a nossa mente natural, as coisas do Senhor é loucura. Para a nossa mente natural, alguém te falar, Deus me falou que é fio terra. Para a nossa mente natural, você vai falar assim, nada a ver. Muitas vezes, né? A gente assim. Mas o Espírito Santo nos capacita e a gente precisa renovar nossa mente, porque tem coisas que a gente vai ver naturalmente e a nossa mente natural, ela tende a acreditar naquilo que a gente vê naturalmente. Mas as coisas espirituais, os nossos olhos não veem. E a gente precisa renovar a nossa mente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pelo modo de pensar da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, como que eu renovo a minha mente? Como que eu renovo a minha mente? Sem conhecer o Senhor. Se eu quero ter a mente de Cristo, a minha ideia é, eu vou renovar a minha mente porque eu quero ter a mente de Cristo. Aonde que eu conheço a Cristo? Através da palavra. Então eu preciso conhecer, dedicar meu tempo para conhecer a palavra e dedicar meu tempo para desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, em oração, treinar meu ouvido para escutar, treinar o meu coração para obedecer, algo que Deus me falou hoje cedo, enquanto eu relia a palavra e estudava. Muitas vezes nós temos orado ao Senhor, a gente tem perguntado e Ele não tem falado. E sabe o que o Senhor me falou hoje pela manhã? Que Ele não fala porque Ele já conhece a predisposição do nosso coração em não obedecer aquilo que Ele vai falar. Será que nós estamos dispostos? Quando a gente pergunta para o Senhor, a gente está disposto a escutar e a fazer aquilo que Ele vai nos propor? É sério, né? Porque às vezes a gente fala, Deus está em silêncio. Nesse tempo, Deus está em silêncio. Será que você está disposto a realmente escutar e obedecer? Porque é tão gostoso a gente falar, né? Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e eu não vou porque Deus falou, e eu não vou porque Deus falou. Será? Será? Será que realmente Deus falou? E quando Deus fala, você está disposto a obedecer? Porque vamos e venhamos, né, gente? Inteligência espiritual, para a gente escutar o Espírito Santo, a gente precisa ter em nós uma dose de coragem e ousadia. Porque para a nossa mente natural vai ser loucura. As coisas espirituais são loucuras para o homem natural. Mas nós temos o Espírito Santo. Uma mente renovada, ela não apenas pensa de modo diferente, mas ela também crê de modo diferente. A gente não pensa só naquilo que a gente vê, a gente não crê só naquilo que a gente vê, a gente crê naquilo que a gente não vê. Porém, é palavra de Deus. Não é qualquer coisa que a gente não vê, né? Lembra que eu falei lá no começo? Não é um arrepio, um sentimento, um pressentimento. A gente crê naquilo que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito. No livro de Josué, ele fala lá, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Josué 1:8. E eu quero trazer agora para nós algumas coisas mais práticas para a gente realmente viver e exercitar a inteligência espiritual nos negócios. Então, pode passar o slide. Primeira coisa é santidade.
Deus tem me falado muito desde o final do ano passado sobre a santidade dos negócios. Muitas vezes a gente tem essa vida santa. Eu não minto, eu sou fiel, eu pago meus dízimos. Então, lá em casa está tudo bem, na igreja está tudo bem. Mas quando eu entro na empresa, eu acho que aqui é um campo separado. Aqui eu posso fazer coisas que não são corretas, honestas, lícitas, porque se eu não fizer, eu vou quebrar. Em determinado momento que a gente se posicionou em fazer o que é certo, a gente se converteu, tudo, e a gente se posicionou. A partir de hoje, a gente só vai fazer o que é certo. E eu escutei não inúmeras, mas eu vou dizer assim, dentro de uma mão aqui, algumas pessoas dentro de uma mão, falarem para o meu marido, você vai fazer tudo que é certo? Você vai quebrar. Você não vai durar um ano. Você vai quebrar. Eu escutei. E quantas vezes vocês têm escutado isso aqui? Vocês vão fazer o que é certo? Você não vai aguentar. Se a gente não faz nesse país, se a gente não faz aquilo que é errado, se a gente não dá um jeitinho, a gente quebra. Gente, eu vou dizer para vocês, isso é uma mentira. Mentira. Eu quero quebrar essa mentira aqui essa manhã sobre vocês. Eu quero quebrar. O Senhor honra os seus. O Senhor honra a fidelidade dos seus. O Senhor se agrada quando a gente tem um passo de coragem e ousadia. E muitas vezes, Senhor, se eu preciso perder para ganhar o seu coração, para que o Senhor se agrade de mim, eu perco. Mas eu não vou mais fazer aquilo que é errado. Nossa credencial de fé não é aquilo que a gente fala. Não é a nossa aparência, aquilo que eu aparento ser. Não é o nosso jargão crentez, falar glória a Deus, aleluia. Isso não é a nossa credencial de fé. É a maneira como a gente vive. É a nossa conduta, é a nossa credencial de fé. Quando a gente fala que é cristão, as pessoas têm que ver isso em nós. Ver na nossa maneira de agir, nas coisas simples. Porque a boca fala, mas o corpo fala. A conduta fala. A sua maneira de ser fala. A sua maneira de tratar o seu esposo, sua esposa, fala. A sua maneira de tratar os seus filhos, fala. A sua maneira de tratar os seus colaboradores, fala. A sua maneira de tratar os seus clientes, fala. A sua maneira de tratar os seus concorrentes também fala. A respeito do Deus que a gente serve. E se a gente realmente serve. Se a gente verdadeiramente serve esse Deus. Quantas vezes a gente tem se curvado ao Deus desse mundo por medo de fazer o que é certo. Então, essa manhã, além de quebrar essa mentira de que você fazer tudo que é certo, você vai quebrar, não, gente, a gente não quebra. A gente não quebra, a gente vive milagres. A gente cresce de uma maneira que naturalmente não tem como explicar. A gente viveu isso. A gente viveu isso na pandemia. Muitas pessoas cresceram na pandemia, muitos ramos de negócio. Mas a gente cresceu porque a gente foi fiel ao Senhor naqueles dias que a gente teve que falar não para isso aqui, não para isso aqui, não mais isso aqui, não mais propina para compradores, não mais nota, vender sem nota, não mais tratar com desonestidade clientes e fornecedores e até concorrentes. Mesmo que os nossos concorrentes façam coisas erradas, e para nós é mais difícil vender embalagem porque a gente se propõe a fazer o que é certo, mesmo assim, eu vou fazer o que é certo. E a gente vive os milagres. A gente vive os milagres. Ele falou um aqui do fio terra. A gente poderia contar várias coisas que só Deus podia fazer. Santidade nos negócios. Nós somos chamados para também viver a santidade nos negócios. E não vai ser fácil. Não vai ser. Não esperem que seja fácil. O Senhor não nos chamou para uma vida de facilidades. Não nos chamou. Quando a gente senta com outros empreendedores e fala, mas está difícil, está isso, está aquilo, isso e aquilo. Às vezes a gente fica assim, sem palavras. É o nosso dia a dia. Para nós que levamos o nome do Senhor, talvez seja até mais difícil. Os que se propõem lá a fazer errado, vão fazer e vai indo. Mas eu não quero crescer por crescer, para falar que eu cresci. Eu quero crescer porque eu quero honrar a Deus e falar, sem o Senhor, a gente não teria chegado até onde a gente chegou. Sem o Senhor, a gente não teria vivido o que a gente viveu. Amém? Outro slide, próximo.
excelência. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achara o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Esse é o próprio, né, da inteligência espiritual. Ele estava com a inteligência espiritual. Gente, quantas vezes por dia Daniel parava tudo para orar? 3, né? Eu sempre falo para mim mesma, falo para o meu esposo e para as pessoas que caminham comigo. Nós, filhos de Deus, somos chamados a um nível mais alto de excelência. Então, você vai ver, as outras empresas do nosso ramo, talvez elas tenham um nível de excelência. Nós somos chamados a um nível mais alto, porque nós levantamos o nome do Senhor. Nós levantamos o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui, desfazer também esse julgo, que nós temos que ser os mais lindos, a gente tem que ser a empresa mais bonita, a gente tem que ser a empresa mais 0 quilômetros. Gente, excelência é fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. Eu não preciso fazer nada para impressionar pessoas. Eu não preciso fazer nada para impressionar a minha concorrência, os meus clientes. Eu preciso fazer o meu melhor. Qual é o seu melhor que você quer entregar para o Senhor hoje? Qual é o seu melhor? Cada um vai ter uma medida. Alguns vão conseguir um nível maior para os olhos naturais e alguns estão começando. A gente caminha em excelência. Hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Há 7 anos atrás, quando eu fui lá para a nossa empresa, e a gente tinha uma fachada lá que não era muito bonita, eu não gostava muito, na verdade. E eu sempre falei para o Sérgio, puxa, nossa fachada, a gente podia fazer assim, assado, né? E eu sei, a gente não precisa ser chique, gente, porque os nossos clientes não vão à nossa empresa, a gente é um depósito, né? E tem o escritório ali. Mas eu falei, puxa, mas né, eu tinha esse sonho, fazer assim, e não era um sonho de grandeza. Não tinha nada disso, né? Mas eu tinha um sonho de fazer algo mais bonito, porque nós levantamos o nome do Senhor. E o Sérgio sempre falou para mim, não é o tempo. Não é o tempo. Não é o tempo. Passava o ano, a gente fazia o planejamento, ainda não é o tempo. Financeiramente, não era o tempo. Até que chegou um momento, ele falou, agora é o tempo. Vamos ver o que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem em mãos? Com isso aqui, o que a gente consegue fazer de melhoria? E a gente fez. A gente puxou lá um grafiato na frente da empresa, colocamos uns letreiros, algo relativamente simples, mas que é bonito, que levanta. Então, é aquilo que está nas nossas mãos. Eu trouxe muito isso aqui com excelência. Às vezes a gente quer ter excelência porque a gente quer mostrar para as pessoas. A gente quer mostrar para as pessoas. Então, nós sim, temos um espírito de excelência sobre nós, devemos buscar excelência. Mas, de fato, quem é que a gente quer impressionar com a nossa excelência? Ou o Senhor? É o Senhor? Próximo slide. GPS e bússola. Eu amo isso. Porque a gente caminha com o Senhor, com o Espírito Santo, a gente ora, né? E aí a gente começa a achar que Deus tem que falar para a gente tudo, como um GPS. Vai ali, 2 quadras, vira à direita, e você vai ali e vira à esquerda. E o nosso relacionamento com Deus, Deus vai nos levando a um nível de maturidade. Como os nossos filhos. Quando os nossos filhos são nenéns, a gente tem que fazer tudo por eles. E à medida que eles vão crescendo, eles vão se tornando mais autônomos, eles sabem fazer coisas sozinhos. No nosso caso, a gente tem um filho jovem, né, que saiu de casa e o treinamento durante muito tempo a gente precisa ensinar ele a fazer boas escolhas. As escolhas são deles, mas ele precisa aprender a fazer as escolhas boas, discernir aquilo que é uma má escolha, aquilo que é uma boa escolha, e escolher o que é bom. Eu não vou estar sempre com meu filho falando, faz isso, não faz aquilo, acorda cedo, não dorme tarde. Não. E com o Senhor é mais ou menos assim. Quando a gente se converte, a gente passa por esse momento e Deus vai nos falando, como falou aqueles primeiros dias lá na empresa. Faz isso, faz aquilo, reescreve missão, visão, valores, faz reunião toda segunda. Gente, hoje Deus não fala assim, faça essa reunião. Às vezes Ele fala, muitas vezes Ele não fala. Mas dentro de mim eu sei o que eu preciso fazer, porque
tem me dado capacidade, Ele tem me dado visão, Ele tem me dado sensibilidade àquilo que Ele está fazendo naquele momento, na nossa empresa, no nosso ramo e no mundo. Porém, Deus não é um GPS, mas Ele nos dá uma bússola. A bússola, a gente tem essa bússola. Então, gente, tem coisas que a gente não precisa orar a Deus. Esse cliente, um mega cliente, a gente vai ter oportunidade de, sair do zero, ir para o positivo, porque a gente tem essa conta, uma conta muito boa. Mas eu vou ter que vender sem nota, eu vou ter que pagar uma propina para o comprador, vou ter que colocar R$1 a mais aqui por produto, para poder ali. A gente precisa orar para saber qual é a vontade de Deus para isso? É uma oração, gente, que precisa ser feita. Nós sabemos que não. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, nós temos uma bússola. E nós devemos consultar essa bússola que nos direciona. Essa bússola. Muitas vezes a bússola é a palavra, Deus vai nos falar. Muitas vezes vai ser em tempo de oração. Deus vai nos comunicar aquela oração sincera. Muitas vezes Deus vai te levar a pedir conselhos para as pessoas sábias e Deus vai usar aquelas pessoas para falar com você. Deus dá sonhos, como deu várias vezes para José, para Daniel. Deus dá sonhos, deu a capacidade de entender sonhos. Ele deixa uma bússola para nós, mas nem sempre Ele vai te falar exatamente essa curva, porque Ele também nos deu capacidade racional e a capacidade emocional. Próximo slide. Orações perigosas. Muitas vezes a gente só faz essas orações quando está no fundo do poço. Quando a gente vê, não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. E eu falo, Senhor, eu me rendo, eu entrego tudo a Ti, eu entrego o meu negócio para o Senhor, eu entrego o controle. Mas é aquela hora, assim, não tem mais o que você faça. Você já esgotou todas as tuas possibilidades. As tuas possibilidades foram esgotadas. Não tem mais de onde tirar empréstimo do banco, não tem mais a ideia, já esgotou, não tem mais pessoa para pedir ajuda. Você faz essa oração perigosa. E o que é a oração perigosa? É aquela oração, Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Deus, a minha vida. Sonda, Senhor, a minha conduta dentro dos meus negócios. Sonda a minha conduta na minha casa com meu esposo. Sonda, Deus, os meus pensamentos, aquilo que tenho pensado. Sonda, Senhor. E se tem alguma coisa em mim que te desagrada, tira de mim. Tira de mim. Me corrige. Corrige o meu caminho. Corrige meu coração. Corrige meu caráter. Corrige a minha vida. Me corrige quando ninguém está me olhando, porque quando as pessoas olham, às vezes a gente tem uma conduta, e quando as pessoas não olham, a gente tem outra. Me corrige, Senhor, para que eu seja o mesmo quando ninguém está vendo e quando todo mundo está vendo. Oração de rendição. Rendição completa. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Custe o que custar, doa o que doer. Eu estou aqui para fazer a Sua vontade. Nós estamos nos nossos negócios para fazer a vontade de Deus. De maneira responsável, diligente, usando ferramentas que Ele nos deu, sim, porque Ele nos dá ferramentas. E a gente fala sobre as ferramentas que tem, planilhas, o conhecimento financeiro, conhecer os negócios, conhecer os números, conhecer estratégias, conhecer o mercado, conhecer a economia para saber o que está se construindo, para saber o que espera pela gente. Tudo isso é a nossa parte e a gente tem que fazer. Não adianta a gente sentar, orar, entreguei tudo para Deus, agora eu vou ficar aqui sentada, esperando acontecer. Não acontece. Senta, ora, entrega tudo para Deus. Tudo. Tudo. Dá liberdade para Ele. Mas levanta dali e vai trabalhar. Levanta dali e vai entender o que você precisa fazer, colaborando com o Senhor, para que Ele haja nos seus negócios e aquilo que você tem esperado tanto para acontecer, aconteça. O Senhor não gosta de gente preguiçosa. E muitas vezes a gente senta e a gente fica esperando uma resposta, quando na verdade a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe a nossa conduta, a gente já sabe. Slide.
Deixa eu tomar uma água. Vou correr um pouquinho aqui, porque eu passei o tempo já. Viva do céu para a terra. Em determinado momento, Deus me falou a respeito do meu esposo, que Deus estava nos colocando em algumas mesas de governo. E eu entendi 2 mesas naquele tempo. Uma era a mesa de negócios da nossa sala. E eu entendi que ali a gente ia ter muita oportunidade de trazer o reino de Deus. Não só para a empresa, para qualquer pessoa que sentasse ali. Eu vi meu marido, várias pessoas que precisam conversar com você, cliente, enfim, pessoas até aleatórias que vinham ali e a gente tem a oportunidade de ministrar a vida delas. E também de trazer a realidade do Senhor para o nosso negócio. E a segunda mesa de governo é a mesa da nossa casa, a mesa da refeição, onde Ele nos dá autoridade sobre a nossa família, as nossas gerações, né? A gente constrói coisas ali. Eu coloquei governar. Mesa de governo não é para a gente governar no sentido, vou ficar dando ordens. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. É onde a gente põe ordem, coloca a ordem do céu através daquele lugar. É um lugar de autoridade. Trazer a cultura do céu, aquilo que está no reino de Deus, para aquele ambiente. Então, na nossa casa é uma mesa de governo, por quê? Porque a gente traz a cultura do céu para nosso lar, para a vida dos nossos filhos, e isso vai ser replicado. E a mesma coisa na nossa empresa, a gente está lá, a gente traz a cultura do céu e a gente coloca ali naquele lugar. Nós temos leis espirituais e naturais. Então, nós temos as nossas leis naturais, ao quais nós nos submetemos, mas, antes de tudo, nós temos as leis espirituais. Primeiro Deus disse, haja luz, e aí a luz de fato surgiu, veio a existir. Então, a minha pergunta hoje, nós estamos alinhados com aquilo que o céu está querendo fazer nesse momento, nessa terra? Nós estamos? Vocês estão? Aquilo que Deus quer fazer nesse momento? A gente consegue ter uma visão do reino de Deus, do que Deus tem, do que Deus está fazendo nesse momento? Esse momento específico da história da humanidade? E qual é o teu papel ali, naquilo que Deus está construindo? Pode passar o próximo slide. Coloquei aqui 2 tipos de mesa que a gente pode ter. A gente pode ter uma mesa da terra para o céu. Quando a gente tem essa visão aqui da terra e a gente olha para o céu depois. E as características da pessoa que está sentada nessa mesa. Você se preocupa muito? Muito. A gente tem um nível de preocupação, mas tem gente que vive preocupado, traz um sofrimento, um peso que é impossível de carregar. Você se sente uma vítima impotente e alimenta um grande diabo e um Deus pequeno? Será que você tem agido de acordo com o que o diabo pode mais do que Deus na tua vida? Através de você? Naquilo que você está colocando as suas mãos? Você acha que não tem nada a contribuir para tornar o mundo um lugar melhor? É o ser vítima, né? Eu sou vítima desse mundo, eu sou vítima da economia, eu sou vítima do meu pai e da minha mãe, eu sou vítima porque eu não tive oportunidade, não posso fazer nada, né? Eu sou vítima de coisas ruins que me aconteceram e por causa disso eu não posso tomar a decisão. Eu vou fazer diferente. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você acha que você pode colaborar com o mundo? Todas as suas orações são em reação a uma circunstância ruim. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, misericórdia. Me livra disso que já está. O credor, o banco está batendo aqui. Será que as suas orações... A gente faz orações assim, não é errado. Não é errado. Tem momentos na vida que a gente vai fazer. Mas você só faz orações assim? A maior parte das suas orações tem sido em resposta a circunstâncias ruins? Para pensar. Você não tem visão de futuro. Eu não consigo ver meu negócio, minha empresa para o ano que vem. Como que vai estar? Não consigo ver, não tenho noção. Eu faço um exercício bem legal com meu marido, porque eu entendo ali no nosso negócio, ele, né, faz parte, né? Falei bastante dele. Deus dá uma visão para ele. Eu entendo ali no nosso funcionário que Deus coloca a visão do que Deus tem para aquela empresa sobre ele.
E, às vezes, nas reuniões de planejamento, eu faço umas perguntas para ver o que ele vai sair, porque ele está bem descontraído, assim, né? Ele está ali com a cabeça bem conectada ali. E esses dias, esse ano eu fiz isso. Eu falei, como que você vê a nossa empresa daqui a 5 anos? E tinha algumas pessoas ali, eu vejo que a gente consegue isso, eu vejo aquilo outro, não sei o quê, a gente consegue fazer não sei o quê, a gente faz isso, não sei o quê, e chega lá. E eu começo a anotar, né? Porque eu falei, eu preciso pescar isso, porque depois eu vou... A minha parte é trazer isso em planejamentos menores para a gente alcançar lá. Mas é lindo ver a visão que ele tem para o futuro. Daqui 5 anos, a gente às vezes pensa, vamos ter um tempo mais livre. A gente já pode até ter tempo mais livre para servir o Senhor. Mas a gente sabe que Deus tem coisa para aquela empresa. A gente sabe que Deus tem algo para fazer através daquele lugar. E a gente vai preparar pessoas para continuar fazendo aquilo que Deus tem fazendo. E é lindo ver a visão. É lindo ver a visão. Você tem visão? Você tem visão de futuro? Você não tem problemas de baixa autoestima? Você tem problemas de baixa autoestima e mentalidade de pobreza? Gente, eu coloquei aqui o contrário também, tá? Porque eu acho que é importante. Ou às vezes você tem mania de grandeza, né? A excelência, quando você tem mania de grandeza, você está fazendo aquilo que você não pode fazer. Você não pode reformar a fachada da tua empresa, mas você já está reformando, porque você quer ser grande. São pequenas armadilhas para nós. Vou deixar para vocês pensarem. Próximo slide. E a gente agora está caminhando para o fim mesmo, como os pregadores falam. Estamos caminhando para o fim, é de verdade. Uma mesa do céu para a terra. O contrário, né? Quando a gente coloca lá aquilo que Deus está fazendo, a gente entende, consegue enxergar como que os olhos de Deus estão, o que Deus quer fazer, e aí a gente vem para o nosso dia a dia. Você acredita que Deus pode fazer o impossível e você pensa de acordo com isso? Você pensa? Você serve um Deus que pode todas as coisas? Um Deus que pode falar que o problema na energia da tua fábrica, e é uma fábrica razoavelmente com máquinas grandes, a energia é bem importante lá. Um Deus que vai te falar que aquele problema é no fio terra, aquele fiozinho escondidinho dentro daquela caixinha que está tampadinho lá. Deus pode fazer. Você tem uma visão de 100 anos à frente e planeja deixar um legado para os filhos de seus filhos? Para mim isso agora, né? Como eu falei, o meu ninho esvaziou. Para mim está cada vez mais palpável que o que eu estou construindo hoje não é só para os meus filhos. Os meus netos vão receber um legado de fé, um legado de tudo aquilo que a gente tem vivido com o Senhor. Você tem isso? Você tem esse entendimento? Que o que você faz hoje não é pequeno, não toca só a tua cidade, não toca só o ano de 2023. O que você está fazendo pode tocar daqui 100 anos. A tua postura, né? O legado. A gente está tendo a conferência da família que fala sobre legado. O que você está fazendo pode tocar daqui 100 anos. Glória a Deus, que a gente possa ter esses olhos. Você vê os encontros com o diabo como um elogio, no sentido que está fazendo algo digno para gerar resistência, e vê esses encontros como oportunidades de vencer? Isso aqui eu achei legal. Semana passada a gente viveu um desses momentos. A gente ia ter um evento lá em Bocaiúva do Sul, da fábrica da Terra Papéis, e eles fizeram algo muito legal. Eles iam fazer um evento do Dia da Mulher, e o Sérgio entendeu de fazer um evento para as mulheres, as esposas de funcionário, né? Porque a maioria é homem, então para as esposas. Depois acabou abrindo para a cidade, para a comunidade. E eles iam falar o tema era maternidade. O Juscelio, que foi lá da palavra, está aqui com a gente hoje. E que bênção! Que bênção, né? Porque a gente vê tanto tema, né? A gente vamos fazer o Dia das Mulheres, vamos comemorar, e a gente vai falar sobre empoderamento feminino. Nós, filhos de Deus. E eles falaram sobre maternidade. E glória a Deus, tinha entre 60 e 70 mulheres lá naquele dia. Mas isso foi no sábado. Na quinta-feira, ele chegou chateado em casa, porque tinha acontecido uma situação, o motorista do caminhão tinha batido o carro. E a pessoa a outra pessoa do acidente, pense na pessoa que veio para tirar a nossa paz.
para tirar a nossa paz, né? O Sérgio acabou tendo que ligar para essa pessoa, enfim, a gente viu assim, a gente discerniu na hora, assim, foi um enviado para tirar a nossa paz. Mas sabe, eu entendi, se alegrei nas tribulações, porque a gente entendeu. O que a gente está fazendo é poderoso. Pode ser uma simples palestra num lugar simples, para pessoas simples. O que a gente está fazendo tem poder no reino de Deus. E o Satanás se levantou. Mas a gente vê isso que a gente está fazendo está agradando o coração de Deus. Tem impacto, realmente tem impacto. Então você vê esses encontros como, realmente a gente está indo para o caminho certo. A gente está indo pelo caminho que Deus tem nos chamado. A gente olhou assim. Os problemas do mundo só servem para desafiar você a pensar grande, trazer as ideias de Deus para a mesa. Quem consegue pensar como Deus e trazer essas ideias do Senhor para a mesa? Aquele dia que ele teve a visão lá, que ele falou, a gente pode chegar a isso, a gente pode chegar a aquilo. Ele teve grandes ideias. Eu sei que Deus inspirou ele, que podem nos levar a chegar nesse lugar que ele teve a visão. Você sabe que é um filho do rei, portanto você se porta como realeza? Você se porta como realeza. Gente, eu tive uma revelação um dia que eu precisei falar algo para alguém, porque Deus me deu uma palavra e eu tenho bastante temor de entregar a palavra, então Deus me fala e eu conversei com meu marido, ai meu Deus. Só que foi algo tão poderoso, porque quando eu entreguei aquela palavra, eu de fato não tinha entendido que aquilo era especificamente para aquele tempo, para aquela pessoa, mas isso aqui é para nós, é uma revelação do céu. Então, eu estava num lugar e Deus me falou para dar uma correntinha de ouro para uma pessoa. E me falou assim, realeza. Falou essa palavra, realeza. E eu fiquei, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Né, não precisava ser no dia, eu ia encontrar com a pessoa no dia seguinte, conversei com meu marido, oramos, e daí ele me falou. Ele me acalmou, orou por mim, e eu entreguei a palavra. E a palavra foi... A pessoa tinha acabado de se converter, era o batismo da pessoa. E a palavra foi, se você acha que Deus está te convidando para fazer parte de um reino, você está enganado. Você está sendo convidada para fazer parte da realeza. Muitas vezes a gente faz parte do reino de Deus, mas o Senhor quer que a gente faça parte da realeza como filhos, como governantes, como os herdeiros, que trazem o reino dos céus para a terra, que ordenam a mesma virtude, aquilo que há no céu, a mesma ordem, a mesma justiça que há no céu, na terra. A comissão para discipular as nações positivamente afetam sua vida de oração enquanto você molda a história do mundo e de joelhos. Você tem o costume de orar? Deus, o que o Senhor está fazendo na terra nesse momento? Eu quero colaborar com o Senhor. Você procura a perspectiva de Deus acerca dos eventos atuais e se recusa a permitir que a mídia, um espírito político ou religioso, molde sua mentalidade ou turve sua visão do mundo. Você tem enxergado esse tempo, especificamente esse tempo, como Deus está enxergando? Ou você tem enxergado como que você vê na televisão, como que o vizinho fala, como os parentes falam? Como você tem enxergado? Qual é o seu papel nesse tempo? Eu quero orar para finalizar, porque eu acho que foi bastante coisa. Mas eu creio que nós que estamos aqui, né, algo tão pontual, né, a gente está aqui para ouvir algo do Senhor. A gente tem um papel. A gente tem um papel pontual com os nossos negócios, na nossa profissão, naquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Sim, sermos bons mordomos, fazendo com diligência aquilo que o nosso trabalho, a nossa profissão pede que a gente faça. Se é administrar, você precisa administrar um negócio. Se você é um psicólogo, né, nós temos você precisa fazer com diligência o seu papel. Né? Se temos professores, se é ensinar, ensine com diligência. Você precisa planejar, você precisa entender o que aquela pessoa está entendendo, o que você precisa ensinar nesse dia, qual a melhor metodologia para aquela pessoa. Tem o seu papel, faça. Mas o que Deus quer fazer através da sua vida, nesse tempo. A inteligência espiritual, gente, não é só para o nosso benefício, para que a gente cresça. É para que o reino de Deus cresça nesse momento, nessa terra. E aquilo que é a vontade dele se execute através de nós.
Meu desejo para mim, para vocês, é que a gente esteja conectado. Esse Wi-Fi com o Espírito Santo possa estar conectado. Com muita transmissão do Espírito Santo para nós. E na nossa rendição para Ele. E que a gente possa se levantar do nosso tempo de oração e realmente fazer a diferença no lugar que Deus nos colocou. Amém? Posso orar rapidinho com vocês? Só vou orar rapidinho. Senhor, a Tua palavra, Deus, é vida para nós, Senhor. E nessa manhã, Pai, eu te peço que essa palavra, Senhor, gere frutos em cada um aqui, Pai. É a Tua palavra, Senhor, não foi a minha, foi a Tua, Senhor. Pai, faz a Sua vontade na vida de cada um aqui, Deus. Comunica os corações, Senhor. Qual é a parte de cada um, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, Deus. Nós somos Teus, Senhor. Nós consagramos nossa vida a Ti, consagramos as nossas famílias, os nossos negócios, Senhor. Faz, Senhor, a Tua vontade em nós, Senhor. E conta conosco. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Não para fazer a nossa vontade, Deus, mas a Tua. No nome de Jesus. Amém.